O nosso Dicas. convidado de hoje é um gaúcho. Ele é uma máquina de conteúdos nas redes sociais. E é uma honra te ter aqui, Jean. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz Muito que você feliz. tá aqui. Nesse frio, né? Mas a gente tá feliz. A gente tá protegido aqui. A gente tá aquecido aqui. Apesar que aqui tá um pouquinho gelado, né? Tem o Guilherme ali também, o Roger. Roger, tá no meu coração, você sabe. Obrigada por tudo. Então, vamos começar com um bate-papo aqui agora. Tenho acompanhado você já... Faz quanto tempo? Acho que Eu não sei. mês e meio, eu cara. acho que uns 2 meses. Eu vi o vídeo, né? Na verdade, Qual vídeo que foi? Cara, aquele do vídeo lixo? do lixo. Sério, tocou meu coração, Jean. Por Deus tá no céu. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, essa mensagem que você passou foi tão simples. Não foi simples. Ela é tão curta que quando você... Eu vi, eu falei, cara... E foi bem num dia que eu tava conversando com um amigo meu, de que muitas vezes a gente aqui não dá valor ao nosso trabalho. Às vezes a gente tá com pessoas que reclamam realmente. Qualquer tipo de coisa que não tá bom, que não foi um dia legal, sabe? E aí não agradece pelo que tem. E o seu vídeo, eu falei, caramba, era 1h da manhã, você andando... Naquele frio e falando, gente, obrigado, hoje eu agradeço pelo meu trabalho. Foi quantas horas de trabalho? 16 horas de trabalho? Foram umas 16 e aí eu falei... Eu sempre faço isso. Porque é muito marcante, porque tu tá levando um containerzão de lixo ali, mais pesado que tu. E aí, tá menos 5 graus, Sim, 2 horas da manhã, já trabalho 15 horas, dá até vontade de sorrir, não dá nem tempo de cansar, porque tu fica assim, abençoado, né? Porque o nosso trabalho, a gente é grato. E não a gente tem que ser, porque a gente tá numa posição privilegiada também, querendo ou não. A gente lutou muito pra estar aqui. Eu abdiquei de muita coisa pra estar aqui, acho que tu também. Mas não tem como a gente não ser, né? Porque a gente trabalha nos Estados Unidos, é uma coisa que eu sempre sonhei. Então, acho que... E isso, a gente no Instagram, né? A gente tem que propagar isso também, né, para as pessoas. E as pessoas ficam tão felizes, mandam assim, às vezes eu tava meio mal aqui, tu falou aquilo lá, e eu tava reclamando aqui no ar-condicionado, alguma coisa assim. Sim. Então, acho que atinge o propósito, né, querendo ou não. Tem muita gente que precisa ouvir o que você tem pra falar, né? E é muito bacana o trabalho que você tem feito nas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai alcançar mais e mais e mais pessoas. Além de ensinar inglês, né? E ensinar inglês. Ele ensina inglês nas redes sociais. Cara, muito bom. Parabéns. Vamos começar do início, né? Eu separei aqui bastante coisa. Também tem caixinha de perguntas, hein? Que a galera mandou tudo pra ele. Foi selecionada algumas perguntas, né? Porque tem pessoas ali que querem saber muito. O pessoal gosta da fofoca, né? Gosta da fofoca. Gosta de falar algumas coisas. Você se formou em agropecuária? Então, eu sou de uma cidade chamada Garibaldi, Rio Grande do Sul. Ela tem, 30 mil habitantes. Interior do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. E lá eu fiz técnico em agropecuária, no ensino médio, né? Que é um instituto federal. E aí lá eu fiz porque era um ensino médio melhor. E aí eu fui para fazer minha faculdade, que era para ser... Eu fiz a faculdade de educação física. Daí eu fiz 2 semestres. Meus pais têm restaurante no Brasil. Então, lá na minha cidade. Então, sempre trabalhei com isso, tudo mais. Eu fiz 2 semestres de educação física. Fiz 2 semestres, daí eu troquei. Fiz 2 semestres de administração, porque eu falei, faz mais sentido para a área que é o negócio ali e tal, administração. E aí, eu nunca me esqueço, eu tava no primeiro semestre de educação física, assim, e daí eu falei, cara, a vida tá legal, mas vai chegar um ponto que eu vou ter tanta responsabilidade na minha vida que eu não vou poder mais... O que eu quero fazer, sabe? E daí eu lembro que liguei pra minha irmã, eu falei, mano, eu acho que eu vou fazer... Tô trancando a faculdade que eu vou fazer um intercâmbio, né? E aí ela... Quê? Do nada, assim. Foi meio do nada. Mas eu parei comigo mesmo e acho que a gente tem que parar, às vezes, e refletir um pouco na nossa vida e falar assim... O que eu quero fazer agora ou daqui a um tempo que eu mais pra frente, quando eu tiver 50, 60 anos, eu vou olhar pra trás e eu vou falar assim, cara, eu queria ter feito isso. E era essa viagem. Porque eu fiz um intercâmbio em 2017 pro Canadá. Eu fiquei 1 mês lá. E a experiência que eu tive naquele 1 mês, juntando dinheiro, guardando meu dinheiro e a experiência de outra cultura, eu falei, cara, não tem como
eu preciso fazer de novo, só que pros Estados Unidos. E ficar, tipo, uns 6 meses. Uns 3, sei lá. Era meio que a média que você tava estipulando pra você ficar. É, tipo uns... A minha cabeça era fazer 6 meses. Aí... Aperta, né? É caro. É caro. Se manter... É Se manter é morar caro. aqui. Ainda mais em Boston, né? Mas aí... E aí eu falei, cara, eu vou fazer essa viagem. Então, eu falo pra todo mundo na internet, intercâmbio, a gente tem que ter um planejamento. Não é, vou pegar, vou sair... mas eu quero só ir morar. Mas, cara, tu tem que ter visto. Então, eu conto como intercâmbio sempre, eu falo pra todo mundo. Então, me organizei, juntei meu próprio dinheiro, fiquei muito tempo guardando ali e tal. E estou aqui, Boston. Foi mais ou menos isso. Daí eu tranquei a faculdade. E eu tô até lá hoje esperando, lá 2 anos já. E vai fazer 2 anos que você tá aqui, né? 2 anos que eu tô aqui. Você pensa em voltar pro Brasil? Pô, difícil essa pergunta. É porque você já tem pelo que acompanha nas suas redes sociais, você já tem um carinho muito grande, né? Você já é bem conhecida aqui. E aí, a gente acaba se apegando... Porque quem sai do Brasil não volta mais. Você não volta mais do jeito que você era. Não existe mais aquele Jean, sabe? Eu tava... Desculpa te interromper. Teve uma amiga outro dia falando pra mim assim... Pô, acho que às vezes eu tô com saudade do que era. Daí eu vou voltar agora, não é mais aquilo lá. Sim. Né? E a gente tem que pensar muito nisso também. O problema daqui, e eu falo pra todo mundo, é que a gente se acostuma com a vida boa. A gente se acostuma com ter a qualidade de vida daqui. Obviamente que a gente sente saudades. Pô, às vezes eu mando uns áudios pro Guilherme e ela, pô, Guilherme, tô triste, cara. Sério? E a gente fala... a gente fica triste também. Mas é que faz parte, né? A gente tá longe da família, a gente tá longe da nossa cultura. Não tem nenhuma família aqui, nada. Não, eu vim sozinho. Tá sozinho. Eu vim sozinho. Todos os meus amigos que eu conheci no trabalho. Então, a não ser... Tu não conta, né, Gui? Tô brincando. O Guilherme eu conheci fora, mas ele veio no meu trabalho. Ele veio tomar lá. E aí, eu conheci todo mundo que eu conheci foi por conta do trabalho mesmo. Então, né? Você sempre trabalhou em restaurante? Sempre. Desde o primeiro dia? Desde que eu cheguei aqui. Só que... como eu já tinha experiência no Brasil, é muito curiosa a história, inclusive, porque como eu já tinha experiência no Brasil, eu falei, vou pesquisar alguma coisa nessa área também, como eu já tenho experiência. Muito engraçado que eu falei, eu duvido eles não me contratar. Eu sabendo inglês, pô, já tenho experiência, se a manager sentar 5 minutinhos aqui comigo, eu convenço ela pra me contratar. E aí eu buscava vaga na cozinha, que era o que eu fazia. E hoje eu sou bartender. Mas eu buscava vaga na cozinha porque eu trabalhava meio que em cozinha, um pouco de tudo. Aí eu cheguei num restaurante, literalmente olhando online, pesquisando assim. Tipo, Indeed da vida, LinkedIn, sabe? E aí, cheguei lá e eu falei assim, como é que tá aí? Tem vaga na cozinha? Aí, ali em South Boston, pô, eu morava em Ashmont, tipo, última estação da Red Line, tipo, com uns 20 minutos pra baixo. E aí ela falou assim pra mim, pô, não, mas tem vaga de porteiro aqui, tipo, que é o bouncer, que a gente chama. Bouncer é o cara que intermedia o bounce do restaurante. Então, por exemplo, o cara, quantas pessoas entram, quantas pessoas saem. Aí eu falei assim, $18 a hora ali, a gente aceita. Tá We take it. A gente aceita, pô. Tá louco, quem não tá ganhando nada, só tá gastando, né? Sim. E aí, foi isso. E aí eu comecei. Só que eu tava tudo certo pra voltar. Era pra ficar 3 meses só, tava tudo certo pra voltar. Eu tinha passagem de volta já. Tipo, a minha intenção não era ficar aqui. Não era, só aconteceu. Eu tinha Airbnb já em DC, em Washington DC e Nova York, pra ficar uma semana lá antes de voltar pro Brasil, pra gastar esse dinheiro. E aí... Só que aí eu comecei a trabalhar de segurança, né? De segurança que a gente chama, né? Organizar as coisas. Só que o chefe lá... Por isso que eu falei antes de buscar o espaço. Porque aqui tu recomeça de vida, né? Tu tem que botar na cabeça que tu recomeça de vida. Ninguém te conhece, então tem que conquistar as tuas coisas. E o gerente começou a me chamar toda hora pra ir lá. Tipo, eu tinha fechado 4 horas da manhã o restaurante, ele queria que eu tivesse 11 horas no outro dia. Não, posso, pô. Bem tranquilo, assim, tipo, eu falava... 5 horinhas ali, dá nada não. E aí, porque eu tinha muito aquela coisa de dizer não. Assim, eu falei, não, uma hora eu vou conseguir dizer não, mas não agora. E aí, comecei a trabalhar bastante.
E eu não conhecia nada da cultura, não sabia como é que funcionava essa coisa de gorjeta, de tudo mais. Porque eu nem sabia disso. Eu lembro quando eu fui num bar uma vez, que eu peguei... Você tinha que dar gorjeta. Não, eu peguei... Eu nunca esqueço, cara. Eu sentei... Nossa, aquela gringa lá, ela acha que eu sou o pão duro até hoje, cara. Porque, imagina, a gente é estudante e a gente não tem noção, né? Pô, a gente sentou pra tomar cerveja, ela mandou a conta aqui, eu peguei e assinei só, né? Eu não sabia que tinha que botar um valor e tal. Ela saiu com você de novo? Não. Não sei por quê. Fala, esse cara não dá tips. Esse cara não dá tips. É falta de educação cara. aqui. É falta de educação. Muito, né? É falta. A gente pode falar disso depois, porque hoje eu trabalho na profissão. Sim. Mas aí eu peguei e tava tudo certo pra voltar. E daí, de repente... E daí fui entender como é que funcionava. Por exemplo, sabe o que é barback aqui? Barback? É. Barback tem um... Então, tem o bartender, que é o barman. Fica ali de frente. Que fica ali e serve as pessoas. E tem um rapaz chamado barback, que é o nome da função. E eu não sabia também. Que é um cara que faz todo o trabalho sujo do bar. Basicamente, ele fica lavando os copos, ele estoca os freezer, ele faz tudo. Ele tem uma pessoa só pra fazer isso. Pegar as frutas, repor, colocar os sucos ali e tudo mais. E geralmente essa pessoa ou não tem um nível tão bom de inglês, ou é um hispano, porque os hispanos aqui, eles ralam pra caramba aqui, os imigrantes, né? Brasileiro, hispano, enfim. Então tem uma pessoa só pra fazer isso. E esses caras fazem muito dinheiro. Eles trabalham muito, mas eles fazem muito dinheiro. Conheço lugar que os caras fazem, tipo, 300, 400, 500 dólares a noite. E é muito relativo falar de valores hoje, mas, pô, um shift às vezes de 8, 10 horas. Só que o detalhe é o seguinte, tem uma pessoa para fazer toda essa função, porque os bartenders conseguem trabalhar mais, conseguem fazer mais gorjeta, então é um ciclo. Eu brinco com meu pai, que ele é gerente no Brasil, ele é dono de negócio. Eu falo, cara, não existe um chefe tão exigente quanto os bartenders e o pessoal que trabalha no bar, porque quer os melhores do lado... Porque a gente só faz dinheiro de gorjeta, então precisa, né? E aí eu conheci o que era a função do barback. E quando foi que você foi pra bartender? Que daí, imagina se o barback faz isso aí, imagina o bartender, né? Aí fica chamativo um pouco, né? Mas dinheiro não tá felicidade. Não, qual foi o momento que mudou? Que você falou assim, eu vou voltar... Mas aí, um dia, assim, você acordou e falou... Cara, não, eu preciso ficar aqui. É isso que eu quero. Porque você tem que ter muita coragem, cara. Muita coragem. Pô, nós temos, pra permanecer. Né? Nós temos, né? Na verdade, foi o seguinte. Foi muito marcante isso pra mim. Eu lembro até... Eu fui com esse meu amigo pra Miami, inclusive, esses dias, né? Que, inclusive, depois a gente pode falar em Miami também. Que é outro Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. E eu falei pra ele assim... eu tava no bar ali ajudando, lavar as louças, assim, como porteiro, isso não era minha obrigação. E aí a minha gerente, a gerente do bar, né? Ela pegou, ela olhou pra mim, ela parou assim, ela falou... Tu quer trabalhar com a gente no bar? Aí eu... Aí eu falei pra ela assim, pô, Jess, tô indo embora semana que vem, né? Dela... Não vai, não. Vai ficar agora. Vai trabalhar com a gente aqui. Pô, vai aprender muita coisa aqui com a gente. Daí eu falei... Eu vou ver. Vou pensar, né? E, pô, eu lembro de sair do bar, assim. Eu fui lá conversar com o Lucas. Me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço, cara? Pô, é meu sonho. Eu sempre senti alguma coisa que eu queria experiência de trabalhar. E sempre foi meu sonho, né? Então, eu falei assim... Ele contou a situação, né? Daí eu conversei com advogados e tudo mais. Ele disse, pô, não, a gente pode aplicar pra isso, enfim, tudo mais. Daí eu falei, tá. Beleza, vou ficar. Nem falei pros meus pais. Então, aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha 46, mais ou menos. Eu falo mais ou menos porque já tem 9 anos que eu tô aqui, eu tô com 54, né? Então, assim, vou fazer 55 agora, dia 23 de abril. Né? 23 de abril. A gente faz aniversário no mesmo dia. Não, primeira vez, cara. Primeira vez que eu encontro alguém que faz aniversário no mesmo dia. A gente é meio parecida, né, Roger? A energia é meio parecida. Muito legal.
E aí você chegou aqui nos Estados Unidos, você comentou comigo que você já tinha os seus filhos. Sim. Como que foi esse Então, foi processo pra assim, você? eu, lá no Brasil, eu já tinha meu consultório, minha clínica, já era professora de universidade, já tinha uma vida boa. E aí, falei assim, eu tenho uma angústia em relação a diagnóstico que eu vejo, né, com as pessoas. Eu era supervisora de uma universidade dentro da área da clínica, da terapia cognitivo-comportamental, e eu via que as pessoas, assim, iam para lá, para aquela fila com necessidade de atendimentos sociais, porque na universidade os atendimentos eram num custo super baratinho, né? E era possível a pessoa pagar. E aí quem atendiam eram os alunos para aprender e eu era a supervisora deles. Aquela fila enorme de pessoas aguardando para serem atendidas. E eu comecei a pensar, qual a relação entre prioridade do que as pessoas podem ser colocadas na frente, né, para serem tratadas. Ninguém tinha pensado nisso, era por ordem de inscrição. Muitas vezes, quando a gente ia ligar para o paciente que já estava na fila há mais de um ano, ou o paciente morreu porque estava doente, estava esperando o atendimento, ou o paciente tinha tido alguma outra situação que não tinha mudado, não estava mais na fila de espera. Então, aquela situação foi ficando assim estranha para mim. Eu falava assim, peraí, qual o critério que a gente pode utilizar para priorizar os atendimentos? E aí eu comecei a questionar e montei dentro da universidade grupos de assistência. E aí eu comecei a ver com os meus alunos, né, e a supervisionar os meus alunos, que eles buscassem esses pacientes da fila de espera, montassem vários grupos, né, cada 2 alunos montavam vários grupos e aí captavam mais pessoas e ali faziam uma triagem dentro daquele grupo de quem era a preferência dos atendimentos individuais. E assim a gente foi fazendo e aí eu fui percebendo que as pessoas que estavam ali não tinham simples diagnóstico. Às vezes nem tinham diagnóstico. Às vezes elas tinham a gente chama de comorbidades, um diagnóstico de depressão, mas também tinha diagnóstico de ansiedade. Tinha problemas de relacionamento com a família, situações de traumas, né, que carregavam até aquele, né, momento que é muito difícil, né, a pessoa se desvencilhar quando acontece algum trauma infantil grave em algum momento da vida. Então, eu via que tinham situações que que sobrecarregavam mais as pessoas do que outras. E aí, eu falei assim, eu quero ver essa pessoa, eu quero humanizar esse atendimento. E aí, eu comecei a estudar sobre transdiagnósticos. Que é o quê? Foi a pesquisa que eu levei para o meu doutorado em saúde mental. Então, assim, é olhar a pessoa além de um diagnóstico, além de sintomas. Olhar a pessoa como pessoa. E aí, eu achei aqui na Boston University um curso, né, um estudo de pesquisas falando sobre protocolo unificado para transtornos emocionais. E aí eu comecei a pesquisar, era da mesma abordagem que eu gostava, da terapia cognitivo-comportamental, o nome do professor era professor David Barlow, e aí eu comecei a estudar, fazer pesquisas, comecei a montar um projeto de pesquisa, mandei para a Universidade Federal e eles me aceitaram. E aí eu fui fazer meu doutorado lá e comecei a fazer os grupos de assistência com os pacientes que buscavam ajuda para fazer as triagens e poder aplicar o protocolo unificado que era feito aqui, que estava sendo criado aqui, para lá. Sim. E aí eu comecei a escrever artigos, publicar artigos, fui aceita para vir para cá, para fazer um acadêmico internacional, 1 ano, na Universidade de Boston, né, na Boston University, e publiquei também artigos depois que eu vim para cá. Então, tem 9 anos que eu estou aqui, vim como pesquisadora
E acabei ficando, porque aí falando um pouco do pessoal, né? Sim. Vim com 2 filhos, era separada do meu primeiro marido. E meus filhos, na época, o mais velho tinha 18, a mais nova tinha 13. A gente vai ficar, né? Vamos ficar lá 4 anos. É bom para ser como é que fala? Uma aprendizagem para Sim. vocês, né? De inglês e o intercâmbio, né? Eu não tinha tido a oportunidade de mandá-los antes. E aí eles se animaram, vamos embora. Meu ex-marido, pai deles também aceitou. Uhum. Aí nós viemos. Quando nós chegamos aqui, aí é aquela loucura, né? Eu achava que eu sabia falar inglês. Estudei inglês. Você estudou no Brasil? No Você já tinha uma Brasil. base? Eu tinha uma base, eu escrevia artigos em inglês, publicava. Quando cheguei aqui, eu não entendia nada. Eu falei assim, caraca, como eu vou conversar? Aí o meu supervisor falava assim, não, você escreve. Então escreve, não precisa falar com ninguém. Aham. Então eu ia escrevendo. Só que eu comecei a estudar. Eu falei assim, não posso ficar aqui calada, muda, surda, né? Eu tenho que falar com as pessoas. Inserir, aham. Me inserir nesse contexto. Primeira barreira, a língua. Vim, fiz o TOEFL para entrar na universidade. Tinha que ter um percentual para passar. Passei dentro do percentual, mas eu não conseguia me comunicar. Aquilo foi me dando uma ansiedade. Acho que você teve uma trava aí. Tive uma trava. Nossa, aí você começou a lidar com as questões que você trabalhava com as pessoas. Ansiedade. País estranho, língua que eu não tinha familiaridade. Não tinha condições que eu tinha lá no Brasil, que tinha uma vida tranquila, profissional, não sei o quê. Eles também. E aí, comecei a ficar naquela loucura. Tinha que estar 40 horas na universidade estudando, com uma bolsa de estudos, que eu vim do Brasil, uma bolsa CNPq, com dinheiro que eu tinha juntado para estar aqui nesse tempo. Conseguir se manter. Com alguns clientes de lá do Brasil que eu atendia, com as aulas online na universidade. E aí foi uma loucura, mas eu fui dando conta daquilo ali. A universidade me colocou inserida no curso de inglês da Boston University. Aí eu fui conhecendo pessoas, eu fui me socializando e aí eu fui aprendendo a falar, me comunicar como eu gostaria. E aí fui melhorando. Então, ali começaram, né, mesmo com as barreiras, também saídas para aquelas dificuldades. Se eu ficasse com aquela barreira, né, com aquele sofrimento, com aquela ansiedade, o que a ansiedade faz com a gente? Congela, né? Faz a gente evitar situações, Sim. ter medo. E aí eu tive medo, mas eu fui assim mesmo. Eu congelei, mas eu fui assim mesmo. Falava errado, até hoje tem um sotaque. E os seus filhos nesse processo também falavam inglês? Chegaram aqui? Todos falavam, os 2 falavam, já tinham feito cursos. Só que a mais nova foi assim, né? Já tinha estudado numa escola bilíngue e tal. E foi muito mais rápido para ela. Hoje, ela fala em inglês e em português e até aprenderam espanhol, por sua vez. Falam bem, muito bem. E ele foi um pouco mais velho, difícil. mais difícil, mas hoje ele é fluente também. Trabalha, né, com americanos e tá ótimo. E hoje eu sou casada com um americano, então eu também tenho. Ai, não, aí você foi forçada a aprender. Eu tenho que me expressar, Que é bom, né? que é bom, né? Também a convivência com eles. E em relação à ansiedade, seus filhos tiveram algum tipo de... Sim, a minha filha teve ansiedade, muita ansiedade na escola. E aí a gente foi acompanhando, porque aqui a escola... o que é diferente do Brasil também, né? Isso aí. A escola aqui, o tempo é mais longo, né? As crianças vão para a escola às 7h30 e ficam até 3 horas, 2h40, 3 horas da tarde. No Brasil, elas vão 7 horas e saem meio-dia. Só que o tipo de ensino no Brasil é um ensino diferente, né? Elas estão numa escola, numa sala, que ela é generalizada para todo mundo que está ali. Então,
quem entra na sala são os professores e elas estão ali com aqueles mesmos Sim. colegas o tempo inteiro no Brasil. Aqui, a diferença para ela entrava na sala, só que ela tinha que sair para fazer as matérias que o currículo dela estava ali para ela fazer. Eles iam ela ia até os professores. E até as salas dos outros professores. E aí não ficava com aquelas mesmas pessoas, Crianças, né? Crianças, Aham. né? E outra coisa aqui, que era o tempo longo, né? Então, muitas vezes ela, por mais que ela tivesse uma habilidade de falar inglês, ela também conseguiu se apoiar com a comunicação com os brasileiros. Então, muitas vezes ela ajudava os brasileiros que estavam chegando, que não falavam inglês, para se comunicarem, porque ela já comunicava, mesmo que pouco, e isso foi desenvolvendo. E ela teve muita ansiedade, porque eu passava muito tempo fora, né, na universidade, estudando, fazendo pesquisa, e tinha que trabalhar um pouco mais para complementar o que renda. faltava e a gente poder sobreviver. Então, ela começou a ficar, né, um pouco ansiosa, teve algumas crises de ansiedade, e aí nós tivemos que ajudar a tratar e a ver as possibilidades dela fazer terapia e tudo mais. Eu terapia, ela terapia e o mais Todo velho... mundo entrou na terapia. Que é muito comum essa realidade na vida das pessoas que vêm pra cá, né? A gente sem apoio familiar. Uma longa jornada de trabalho. Muitas vezes não tá na profissão que deseja, que tem lá no Brasil e chega aqui e faz uma coisa totalmente diferente. Isso é muito comum, Larissa. Você tocou num ponto muito importante. E isso gera para as pessoas, né, às vezes, um sentimento, né, que não é digno delas, né? Porque hoje, por exemplo, como eu falei para você, eu aprendi a amar outras coisas. Eu cheguei aqui, eu não cozinhava na minha casa lá no Brasil. A minha mãe estava lá, meus irmãos, tinha uma pessoa que ia na minha casa fazer uma comida que eu pagava. Aqui não dá, né? Aqui você tem que aprender tudo, até montar móvel eu sei fazer hoje. É verdade, Né? que você aprende tudo. Todo desmontado, você não liga, né, pro serviço. Sim. Vem cá, quando é que vocês vão vir mandar um montador? Não. Tudo você tem que fazer, colocar a mão na máquina. E aí eu comecei, né? Eu falei assim, não, peraí. E não tinha muito dinheiro, então às vezes não tinha muita possibilidade de fazer a comida, né? Aquela quantidade de comida, então tinha que ser aquela comida. Então meu filho, né, falava comigo até... tem um filho meu, né, que postiço, que veio para cá, ficou aqui comigo um tempo, e que ele brincava, ele até sacaneava, né? Eu já sei que no dia seguinte do frango vai ter estrogonofe. O que sobrava desfiava e tinha um estrogonofe. Ou então um arroz de forno, né? Um risoto. Aprendendo a se virar, né? Que a gente aprende. Tem que aprender, né? E aí foi assim, e foi uma loucura, mas foi uma loucura assim que a gente foi lidando com as situações difíceis, tentando resolver dentro das possibilidades. Que é o que eu falo, né, para os meus clientes, né? Nada é tão ruim que não pode, né, ser aproveitado, né? Quando a gente fica focado, e é a maneira que a gente interpreta mesmo, né? A gente fica focado na dor, ou na impossibilidade, ou na nossa incapacidade, aquilo ali cria um monstro dentro da gente que dificulta a gente resolver, ou olhar de outra forma, ou enfrentar, né? Como a gente estava falando, a ansiedade, ela é paralisante. E dependendo da situação, ela ajuda. Mas tem ansiedade boa também. Você sabia? Não. Qual é a ansiedade boa? É aquela que você produz. É aquela que faz você se preparar. É aquela que faz você se organizar para dar tudo certo. Você, antes de vir aqui, é um tipo de ansiedade. É uma ansiedade boa. Que legal. Então, a ansiedade boa é aquela que faz você planejar, que faz você estudar um pouquinho, ler, para você saber o que você vai falar, né? Que faz você se proteger, porque você, às vezes, o seu corpo, ele dá sinais quando você está ansioso, né? As mãos, as extremidades
das mãos, dos pés ficam mais frias, sensação de taquicardia, às vezes sensação de mal-estar gástrico, falta de ar ou respiração. São vários sintomas. Sintomas físicos que o teu corpo tá falando assim, opa, dá um tempinho aí. Respira. Olha o que tá acontecendo. E você geralmente quer fugir disso tudo, né? Sim. Cadê o ar? Tô procurando. Peraí, eu vou morrer, eu tenho que ir no médico. E na verdade não é nada daquilo. Na verdade, o teu corpo tá falando assim, ó, para um pouquinho. Olha o que tá acontecendo. Vê se você tá respirando, que às vezes você nem tá preocupado que tá respirando, você não prestou atenção. Você tá com tanta coisa na sua cabeça e é muito comum os imigrantes chegarem aqui e tá com tanta coisa na cabeça, né? O que tá acontecendo lá no Brasil com a família que deixou? Ou então que às vezes vem fugido de alguma coisa, que não quer mais voltar, que não quer mais viver. E como é que vai se virar? Faz qualquer coisa, né? E aí vai para o trabalho e fica longas horas, como a gente estava falando. Cria-se burnout, que é uma síndrome, né? Que é um transtorno de estresse relacionado a longas horas de trabalho, e a pessoa fica realmente ansiosa num ponto que ela não consegue fazer mais nada, ela só trabalha. E aí também não consegue sair desse ciclo, se não buscar uma ajuda, óbvio. Não enxergar que realmente ela tá com esse problema, ela precisa encarar. Primeiro passo, aceitar que tem alguma coisa que não tá legal. Igual você botar o óculos. Antes de você botar o óculos, você acha que tá tudo normal. E aí você começa a tropeçar em coisas, você começa a ter dificuldade de ler as coisas daquele jeito que você, né, perdeu alguma... Peraí, mas eu não li isso. Quando você vai olhar, quando bota o óculos, peraí, olha que diferença. E assim é quando você reconhece em você o que está acontecendo. Você começa a olhar, peraí, eu não estou dormindo tão legal. O que eu estou comendo não está tão bom assim, que não está me fazendo bem. Eu estou percebendo que eu não estou indo ao banheiro legal. Ou quando eu estou numa situação de estresse, tem alguma coisa diferente em mim. Eu me coço, meu cabelo está caindo, minha unha está quebrando. O que está acontecendo? Então, é você começar a observar que as coisas estão acontecendo com você. E que tem alguma coisa que o teu corpo está falando para você, mas que o seu emocional já sinalizou e você não se deu conta, porque você está no piloto automático. E essa é a questão aí da saúde mental, né? Você está prestando atenção em quê? No que já aconteceu? Você está preso numa coisa do passado? Ou você ainda está esperando que o que vai vir sem vivenciar o presente, o processo, né? É porque aqui a correria do dia a dia é tão intensa que as pessoas não conseguem enxergar. Vamos me colocar nesse lugar, né? A gente não consegue enxergar que tem algum problema. Acho que até uma certa idade, você comentou sobre você ver sinais do seu corpo. Hoje em dia, eu tenho muitos sinais que eu comecei a ter consciência. Por exemplo, eu não tô dormindo direito, tem alguma coisa acontecendo. Só que até uns anos atrás, isso pra mim, a gente ignora. A gente fala... Tá tudo bem eu trabalhar e sair, e voltar pra casa e, tipo, viver aquele looping eterno. E aí chega um ponto que a exaustão emocional, as questões pessoais, familiares, da sociedade também, né? O comparativo das redes sociais também, que existe muito. A gente começa a falar, pô, tem alguma coisa errada. E quando você enxerga que isso tá errado, mas você não tem coragem de procurar uma ajuda. Porque tem isso também. Porque foi o que eu comentei com você. Às vezes a gente pensa, ok, eu preciso de ajuda. Mas como que eu vou chegar nessa pessoa? O seu trabalho é humanizado. Mas como eu vou chegar nessa pessoa e pedir ajuda pra ela, sendo que ela não sabe exatamente o que tá acontecendo comigo? Você teve uma experiência... Ela me conhece, né? Como é que ela vai me ajudar? Como ela vai explicar o que eu tá passando aqui? Só que você passou por isso. Eu falar com você algo que talvez eu ou passei ou estou passando, você vai me entender. Porque você vai falar... Eu já estive nesse lugar. Eu já estive uma exaustão de eu ter que estudar, chegar em casa, ter que trabalhar. Não conseguia dar tanta atenção para os meus filhos. Eles estavam passando por algum processo também que, infelizmente, naquela hora eu não consegui ser 100%, igual eu sou para os meus pacientes.
Então, a pessoa que ela não procura... A gente precisa, mas a gente não olha com esses olhos de eu tenho que buscar ajuda necessária. E aí vai virando, aí vem o quê? A explosão. Que é como você vai pro mundo, né? Chega uma hora que a gente fica na exaustão total. E você explode. Tô numa mesa muito poderosa hoje. Vocês dois já estavam, né? Meio que acontece, às vezes. A gente tava meio nervoso, né, cara? Porque, tipo assim, é uma oportunidade muito maneira que você tá aí, tipo, oferecendo pra gente. E a gente abraçou, na mesma hora que a gente pôde, a gente abraçou. Então, tamo aí felizes. Tenho que só agradecer, né? Na moral. Tô aqui com o coração da Batalha de Boston. Eu tô aqui com o Nick, com o Pedro, com o Tom e com o Well. Mas se pronuncia? o Well. X3. X3, né, Well? Dá um oizinho, é ele mesmo. Salve, família. Ele é monstro, ele é monstro. A gente tá muito feliz aqui com a companhia de vocês. E eles vão passar um pouquinho pra gente sobre a arte, sobre a cultura, né? E tirar um pouquinho das nossas dúvidas, porque existe muito preconceito. E a gente tem até conversado no nosso grupo. Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante, muito importante. E a gente vai começar agora com a história em particular de cada um, tá? Então, vou primeiro pedir pro Nick começar com a história dele. O meu nome é Nicolas. Eu tenho 28 anos. Já tem 10 anos que eu voltei pra cá, porque eu sou filho de brasileira com boliviano. E nascido aqui. É novidade? Surpresa Você pra também não gente. sabia? Surpresa. Você pode usar, Gente, né? essa cara aqui não é do nada, não, gente. Essa cara aqui, ela veio de algum lugar. Mas, quando eu vim pra cá, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, tava cursando o primeiro período de educação física. E como eu tive a oportunidade de ir para outra faculdade para cursar jornalismo, que eu sempre tive sonho de trabalhar no meio do esporte, aqui ser jogador, não deu certo, né? E eu era bom em comunicação, já fui até comentarista de rádio, programa esportivo. Aí eu tive a oportunidade de fazer jornalismo, só que o curso era muito distante da minha cidade. Então, como eu tinha a facilidade de vir, eu só renovei meu passaporte e vim para cá. E aqui estou. Nesses 10 anos. Nossa, que interessante, você fez jornalismo. Não, eu passei. Passou, mas... Isso. Aí, tipo, porque eu cursava Educação Física em Patinga e passei em Montes Claros, que é mais no norte de Minas Gerais. E era um curso integral. Então, minha família não tinha condição de me manter lá, né? Pra eu estudar. Mas o dinheiro que minha mãe tinha, por exemplo, ela me mandou pro Rio de Janeiro. A gente renovou o passaporte no consulado e eu vim pra cá. Foi o dinheiro que eu trouxe. Eu cheguei com $300, gente, em 2015. 2015. Uhum. Você aqui sozinho? Eu estive muito tempo aqui sozinho, né? Parte aí 7 anos, mas há uns 2, 3 anos atrás chegou minha tia. E aí, tipo assim, ela viveu a vida dela por um tempo e tem pouco tempo que a gente pegou uma casa junto. Eu, ela e meus 2 priminhos. Bom. E você, Pedro? Bom, eu meio que cheguei aqui tem uns 8 anos e, pô, se for ligar pelo lado da música, que, tipo assim, foi uma mudança drástica quando eu tava no Brasil. Tipo, no Brasil eu sempre assisti batalha de rima e tudo. Eu vim pra cá, eu comecei a fazer música. E eu conheci pessoas que me impulsionaram e tudo. E, tipo, acho que eu sou uma mistura de tudo que eu já passei na vida, pra falar a verdade. E eu não me vejo tão bem, mas eu gosto de, sei lá, tipo, fazer uma rima, tudo. E você, Tom? Eu moro aqui já faz uns 12 anos, mais ou menos. Tenho 28 anos também. A gente tá faz um tempinho aí, mas na música em si, acho que faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu tô voltado aí pra escrever, pra, tipo, tentar me encaixar em alguma das vertentes que tem a música, né? Porque são várias. Eu toco violão, toco teclado também, pra quem nunca soube disso. Eu tive envolvido na música em si, desde porque meu padrasto é músico, né? Então eu vi ele fazer cover do sei lá, do Bee Gees, do Elton John, essas paradas assim. Aí eu sempre achei maneiro, tá ligado, música. Mas foi aqui nos Estados Unidos, nesses últimos 7 anos, que eu me afundei. E a primeira versão da batalha que rolou foi bastante pesado nesse crescimento, né, na música. Tipo, e hoje em dia estamos aí, né, com a batalha de novo, tentando deixar o nome marcado na arte de alguma maneira. Você desde quando você chegou aqui, você trabalha com arte? Então, quando teve a primeira
a primeira batalha de Boston antes da pandemia, 2021, foi? foi por volta dessa época, 2020, 2021. Eu sempre tive, tipo assim, esse hobby em festa, entre amigos e tal, e a maioria deles me incentivou para ir na batalha. E aí, e eles já tinham começado esse movimento, né? Antes de eu aparecer. E quando eu fui a primeira vez, eu ganhei inclusive dele, na final. Sério? Eu cheguei, tipo assim... Tá, mas você nunca tinha feito uma Não, eu nunca batalha tinha participado de uma batalha em si. Eu, tipo, sempre fui... Assistiu, você sempre participou, mas nunca... tipo, o rap sempre teve envolvido, mas eu nunca, tipo, fui o artista, eu nunca fui o MC até aquele momento. Então, tipo assim, por impulso dos meus amigos na época, né, por incentivo, eu cheguei lá e acabei, tipo, participando, ganhando, pegando costume, gostando, né? E tanto é que depois disso aí eu fui pra música. Quando a batalha parou, foi aí que eu comecei a ter a primeira experiência no estúdio, né? Fui me desenvolvendo, continuo me desenvolvendo como artista, mas a minha porta de entrada foi nesta época aí da primeira batalha. Tanto que foi quando a gente fez o nosso videoclipe, né? A gente lançou uma música junto nessa época aí. Muito bom. Foi, tipo, um pouco... Um pouco não, acho que foi 95% por causa da batalha. Foi. O único motivo da gente ter feito aquele projeto em si. Nossa amizade em si foi construída na batalha. Por isso que a gente tem amor nisso também. Então, faz 4 anos que existe a batalha? Desde o tempo um pouquinho antes do Covid bater, já existia. Acho que uns 4 meses antes, pra falar a verdade. Uns 4 meses Que antes. ano que era? Acho que era 2021. Vou falar 2021, Acho mas... que era mais ou menos isso. Tá, e pra eu entender melhor. A batalha, quem fundou a batalha aqui de Boston? A batalha não foi fundada Não? por uma pessoa. Não. Ela foi fundada por um conjunto de pessoas que naquele tempo gostava muito de rimar um com o outro. E, inclusive, algumas delas não estão aqui hoje, mas é massa citar o nome delas, assim como o 16, assim como o próprio Scott, assim como O AK. O AK. DJ Fofão. DJ Fofão, muito importante. Sério? DJ Fofão foi os são pilares. pessoas aí que tiveram na primeira batalha e somaram com a gente da melhor forma desde o começo. Seja em gravação, seja em ideia. E algumas pessoas têm mais experiência, né? O próprio DJ Fofão é um cara que tem muita experiência, cara. Seja em qualquer tipo de música, ele tem uma experiência bem assim que contagia e você acaba, tipo, absorvendo alguma coisa. Então, essas pessoas ajudaram a gente e eles mesmos estavam no começo também. Então, ela surgiu dessa ideia onde que, cara, a gente faz rima. Isso já acontece no Brasil. Vamos mandar mensagem, cada um manda mensagem pros seus amigos. Vamos se juntar. E, pum, aí, de repente, a gente realmente tava lá todo mundo unido e fazendo um bagulho muito doido. Sim. Você quer falar mais? Tem uma história legal que, tipo assim, meio que a gente tinha um grupo no Snapchat e tinha vários grupos, tipo, um em Framingham, um aqui em Everett e tudo. E um grupo com várias pessoas de várias localidades que começaram a rimar, tipo, no grupo, no Snapchat, mandando mensagem, um atacando o outro e sei lá o quê. Aí falaram assim, por que a gente não começa, tipo, fazer batalhas na rua e tal? Aí, tipo, acelerou a galera começou a criar vontade de guerrear com o outro ali verbalmente. E, tipo, aconteceu essa batalha e primeira batalha lotado, tipo... Quantas pessoas, mais ou menos? Cara, a gente... Já chegou a ter 100 pessoas já na batalha. Já chegou facilmente a 100 pessoas. Tipo assim, de ter carro entrando lá sem parar, de ter muita pessoa gritando e na hora da votação a gente não conseguia pegar o máximo da votação porque era muita mão pra contar. E isso, tipo assim, sendo talvez menos de um mês de batalha, pra falar a verdade. Tipo, foi a primeira batalha aqui, assim, entre brasileiros, pra falar a verdade. Eu não conheci nenhuma antes. Eu me arrisco a dizer nos Estados Unidos. E se eu tiver errado, alguém me desculpa se tiver alguém que fez esse corre antes. Não é minha intenção atropelar ninguém ou qualquer coisa do gênero. É só autoconfiança. Mas a gente fez isso acontecer com faz parte da rima. Pessoas. Tem que ter, né? Mas temos que valorizar também, porque eu sei que tem uma cena muito boa em Newark, e New Jersey, e na Flórida já teve também, entendeu? E a gente tem a intenção de fazer essa conexão. Saiu no jornal. Aí tem o uma cara coisinha já também, querendo né? criar. Não é polêmico com nenhuma outra batalha. Inclusive, vocês estão convidados a vir, a vir tá pra chamando. Boston. Sim, Tá Mas chamando. a gente saiu no jornal. saímos no Gente, jornal. A Batalha de Boston. Isso foi um bagulho muito doido. Tá, mas pra gente entender, tá? O que é a batalha
de rima de verdade. O que é? Pra galera entender como que funciona, porque eu mesma não entendo. E aí eu gostaria que vocês explicassem. De individual também, a experiência de cada um seria interessante. Acho que a batalha em si, cara, ela é... Eu tenho o que o livro diz e tenho o que eu penso, o que eu sinto. Então, tipo assim, o que eu sinto, a minha visão da batalha é um evento, assim, que, tipo, proporciona pra você o tipo de entretenimento que você gostaria se você gosta de informação, se você gosta de um ambiente que pode se tornar um ambiente hostil verbalmente, mas só durante a batalha em si, durante quem tá batalhando. Então, tipo, é uma troca de informação ali que você fala, caramba, como que esse cara pensou nisso? E como que ele colocou isso numa rima? Como que ele fez isso ter 3 sentidos? Caralho. 3 sentidos. Eu não sabia que esse cara falava inglês. De repente tá fazendo uma rima em espanhol, uma rima em inglês. Então, são várias referências. Então, batalha é uma caixinha de surpresa, se você for lá. E pra você, Nick? Bom, pra mim, batalha de rima Conta é o onde... jogo, vai. Conta o quê? O jogo. Não, pra mim é onde a gente consegue... Ele é muito competidor? Muito Competitivo, né? Muito. Pra mim, eu nunca perdi até hoje. Pra mim, todas as que eu perdi, voltaram errado. Se ele perder a batalha, ele quer desafiar o juiz, o Sério? delegado. Mano. Se ele encontrar alguém na rua, ele vai querer batalhar também, só pra massagear o ego Mas dele. sabe o que é? Você usa umas palavras, tipo assim, por exemplo, ego, que é o que você usou, ditadura. Uhum. Você pega umas palavras que, quando a pessoa tá escutando, ela meio que quebra um paradigma, entendeu? Tipo, não é o que a pessoa tá esperando ouvir de uma ofensa, por exemplo. Ah, Sim. eles vão se atacar, eu falar, vou... Não sei, estou dando minha opinião, tá, galera? Eu não tenho experiência nenhuma. Mandou super bem. Mas você coloca, sabe? Você, tipo assim, você sabe quebrar meio que ali na hora que a pessoa fica, interessante, você dá atenção. Eu sofri com isso nas batalhas, que às vezes eu tento elaborar demais no que eu vou falar. E querendo ou não, a performance na batalha, você tem que atrair o público pro seu lado. E eu já ouvi de alguns MCs que não estão aqui, que às vezes eu tenho que tentar simplificar mais as coisas que eu falo para poder conseguir trazer o público para mim. Porque eu tento jogar muitas palavras na mesma frase, na hora de compor um verso, uma punch. Mas para voltar, o que é a batalha de rima para mim é um ambiente onde eu consigo me expressar, usar da inteligência do meu adversário para eu poder construir a minha, entendeu? Para poder aprender, porque por mais que eu tenha conhecimento de várias coisas, várias palavras, eu vou estar aprendendo com quem eu vou estar enfrentando e com quem eu vou estar escutando quando eu estiver de fora. Então, é um lugar de aprendizado, de desabafo e de desenvolvimento. Tanto quando um MC de batalha, como artista músico. Você absorve muita informação lá, muito flow, muita vibe. E vocês aprendem também bastante, Muito, né? Uns com os outros. Muito. Com certeza. Desenvolve até na vida pessoal, pra falar a verdade. Claro. É uma conversa, cara. Exato. Né? Tipo, chega ali uma hora que vai um ataque, mas é uma conversa. Dependendo da linha de raciocínio que cai a batalha, vira uma crítica social, vira um ataque pessoal, vira Um próprio desabafo. um desabafo, ou quando perde muita linha, mais uma gastação. Então, tipo assim, sempre tem vários lados. Começa de um jeito, começa uma coisa mais neutra, e a partir do que o cara vai pegando energia, vai escutando um do outro, vai direcionando pra certo assunto. Aí vai da habilidade do MC, de trocadilho, de lírica, de flow, de métrica, pra poder trazer o público a chegar a fazer barulho pra você na hora do sua... Tem todo um jogo. Tem todo um jogo. Não é só rimar bem, às vezes. Tem todo um sistema que a batalha funciona, que às vezes... Quase um jogo mental. Precisa prestar atenção. Cara, é um jogo mental. É um bagulho Se doido. você me colocar na frente de alguém pra discutir um improviso, não sai nada. Depende. Tipo assim, você é uma pessoa que é boa na comunicação. Então, você já tá, tipo, uma grande porcentagem pra estar numa batalha. Tipo... Mas acho que eu ficaria muito nervosa. Mas a gente fica, eu fico. Eu fico. Não Eu parece. fico tremendo. Não parece. Eu fico tão nervoso quanto eu tô aqui. Juro pra você. Sério? Juro. Eu arrisco dizer que quando a gente tá só entre nós treinando, só brincando, a gente performa melhor do que na hora da batalha. Porque eu acho que é a pressão. 1000 vezes. Eu na Entendeu? frente do espelho, ninguém me ganha. Aí eu chego na frente dos outros. Não, mas é literalmente. Eu consigo fazer alguns trocadilhos. Ou às vezes eu tô rimando sozinho.
tipo, no meu momento ali, e, tipo, na frente dos outros, às vezes, por nervosismo, a gente acaba não atingindo o limite, ou não dando o nosso máximo. E pra você, Pedro, o que significa? Eu não quero entregar meu jogo, primeiramente, mas, tipo assim, vamos dizer... Cada pessoa dessa aqui... Vamos trocar já? Não. Só também, eu gosto de ouvir o Pedro. Fala, Pedro. Ok, vamos supor que eu vou batalhar com eles hoje na batalha, né? Sim. Eu imagino ele como um monstro e ele como um monstro. Só que eles têm que entender que eu também sou um monstro. Então, tipo assim, quando eu vou chegar na batalha... tipo assim, eu meio que... Eu cresci com ele ali por algum momento, eu tive conexões com ele. Eu vou chegar na batalha, a gente vai começar a dialogar, mas você sabe quem que é a pessoa que você tá batalhando. Você se conecta realmente. É como se você literalmente esquecesse de tudo que tá ao redor. Você só lembra na batalha da plateia, na verdade, é tipo assim, quando você vai... Você leva um ataque muito forte, todo mundo grita que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Na hora, assim, tipo... Sério, que aí ali tipo, você bambeia. saca que você Bambeia. tá ali com mais Bambeia galera muito. e tal. Isso constrói a gente também dentro da batalha, ou destrói a gente também. Tipo, Exatamente. Na hora você pode se fala um bagulho apegar. doido, você fala, uou. Aí eu falo, pô, beleza, então curtiu, eu Preciso manter essa linha tenho essa aqui. gasolina de todo mundo que tá gritando, que me incentiva a continuar nesse processo criativo que tá dando certo. Aí, se o outro MC que tá do outro lado fizer isso, e a plateia reagir de tal forma, daí isso vai tá tirando a minha gasolina, porque tá todo mundo gritando assim pro artista naquela hora que eu vou falar, caramba, mano. Mas é muito Esse cara mental, tá eu acho. Porque Aniquilando, como é diz muito os mental. Exato. Porque, tipo, da mesma forma que o cara tira grito e você fica meio acuado e às vezes bambeia na hora de responder, mas se o cara tiver com um psicológico bom e já tiver afiado pra batalha, ele usa aquilo ali de estímulo. Tem isso também. Entendeu? Tem isso também, Quando eu tô como rimando você bem, quando eu tô num bom dia e o cara me ataca bem, em segundos até voltar a minha vez, eu já tento responder ele pra poder usar o que ele falou a favor de mim. Mas se eu tiver num mau dia, tiver meio, né, mal, aí provavelmente aquilo ali vai me bambear, eu não vou conseguir responder à altura. Então vai muito mais da gente do que do fato dele estar tirando o grito da plateia ou não, eu acho. Depende, né? Do peso. É, depende do peso. Mas é porque aí também já entra a situação que é o que você falou, das pessoas olhando, aí você saca que tá num ambiente onde tem mais pessoas ali vibrando, e existe a parada que a gente quer apoio, pô. Você tá Claro. ali, tipo, Muito. beleza, tô aqui, tô no meu mental e tudo mais, só que você quer alguém te aplaudindo. Então eu vou colocar. Toma. Entrando quê? no Vocês personagem. são artistas mesmo? Eles são, né? Pô, tá maluco. Sério, gente. Cadê seu óculos? Nossa, eu eu achei que você tenho não tinha, óculos. não, moço. Não, Cadê? Você tem óculos aí? Trouxe o meu É o chapéu. Eu gosto de olhar no Põe olho, eu desce gosto o que a chapéu. pessoa veja o meu olho também. Ai, olhudo. Cara, que doideira, né? Eu tenho que participar de uma batalha de Eu rima. acho que você ia gostar bastante. Eu tenho essa A gente impressão. comentou ontem, hoje no grupo, que tava faltando uma presença feminina relacionada à batalha. Relacionado à batalha. Isso inclusive, fica pra todo mundo que vai assistir, entendeu? E pra quem nunca viu? Aí que tá. Porque, assim, existe uma ideia, né? Por trás disso. Sim. Pessoas que não conhecem, elas têm uma ideia que elas criaram e baseado no que elas veem na internet, a informação que chega pra elas, que muitas vezes são informações erradas, né? E aí, pra quem nunca viu e tem vontade, mas não sabe como, porque acha que é um ambiente... como que a gente pode se referir? Hostil, talvez, É. perigoso pra quem ela... Perigoso. Marginalizado. Marginal. Marginalizado, talvez. Mas, tipo, o rap, ele meio que é isso. Tipo, a pessoa nunca viu, ela se interessou, ela vai chegar e vai mostrar a visão dela de vida, entendeu? Vai chegar ali, seja pra uma batalha de conhecimento, uma batalha, tipo, de argumento, a pessoa vai chegar e vai, tipo, mostrar o que ela pensa sobre a vida, tudo. Tudo se mistura, sabe? Toda vivência que você tem na vida, quando você chega ali na frente ali pra rimar, tipo, realmente dá uma mudança. Põe isso. né? Expõe isso, Eu expõe ideia. acho que qualquer preconceito que é, tipo, direcionado a um evento que proporciona arte pra população sem cobrar, ou tipo assim, que tá fazendo aquilo ali por amor, às vezes tendo gasto. Muitos dos nossos têm família, muitos dos nossos têm mulher em casa, filhinho esperando, tem obrigações do dia a dia, e a gente devota o nosso tempo para aquilo por amor, entendeu? E muitos desses mesmos não iam se expor num lugar onde que não houvesse respeito, Sim. onde que não houvesse algum tipo de
de conduta, né? Porque, querendo ou não, a gente tá nos Estados Unidos, então, enquanto a isso, se você se preocupa se é um lugar seguro ou não, é um lugar totalmente seguro. Se você for, você vai ser muito bem tratado. A gente já teve o papai que levou o filhinho pra assistir uma batalha, inclusive ele acabou ganhando uma das batalhas. Fui garfado. Só queria Ganhou falar. de Ele reclamando. Ah, ganhou de você? Ganhou de mim garfado. E dele também, porque era batalha de dupla, ele era minha dupla. Nós tava na mesma dupla. Existe batalha de... Não sabia. Existe. Existem alguns eventos particulares que tem às vezes é dupla, às vezes é desafio. Tipo, você tá encafefado com alguém, você vai lá e Ou desafia a sorteio. pessoa. A Como gente você tem... desafia a pessoa? Como você chama? Tipo, como você chama? Vamos supor, tem a lista lá de MC, aí tá lá numerada. Aí a gente pega alguém da plateia e fala um número. Ah, 3. Aí o número 3, é o Tom. Tom, vem cá desafiar alguém aqui. Aí vai lá na lista e desafia. Aí vai tipo assim, aí vai fazendo isso até finalizar a primeira fase. Aí a segunda fase, mesma forma. Semifinal, mesma forma. E o final, sobra os dois.